Viva, está com o Guarda da Verdade. O nosso convidado é António Vitorino, é presidente do novo Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, já foi diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, também foi comissário europeu, ministro da Defesa. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público Helena Pereira. Bem-vindo. Ficou surpreendido pelo convite de um governo da AD, PSD, CDS para presidir ao Conselho Nacional para as Migrações e Asilo? Não sei se surpresa pode ser o estado de espírito. Acho que num momento em que as migrações ocupam um espaço bastante pronunciado no debate público, pareceu-me que, tendo a experiência que tenho, há 30 anos que me dedico a esta questão, seria de um enorme egoísmo pôr considerações de ordem política ou partidária à frente da possibilidade de dar um contributo modesto, que seja. Estamos a falar de um conselho que é um conselho consultivo do governo, portanto, não tem nenhuma capacidade de decisão, mas que tem a característica importante, penso eu, que é de congregar um conjunto de agentes da sociedade, desde logo órgãos do governo, mas também diferentes departamentos ministeriais, mas também patrões, sindicatos, organizações não governamentais, dedicadas à área da imigração e ainda as 5 maiores comunidades de imigrantes presentes em Portugal, para poder ter um debate aberto, franco, sobre a questão das migrações, para contrabater os mitos e detectar os problemas que existem. E porquê que aceitou? Já disse que não queria ter qualquer leitura política ou que, enfim, este é um cargo de mero peso institucional. Aceitou exatamente porquê? Isso tudo é político, como é evidente, e um órgão consultivo tem uma função de dar opiniões sobre a política de imigração, sobre a política de asilo, sobre políticas. Mas a verdade é que achei que, tendo eu tido um privilégio de, durante 5 anos, observar as profundas transformações que se verificaram no campo migratório, e sendo hoje um tema tão polarizador da sociedade, seria um grande egoísmo da minha parte furtar-me a dar esse modesto contributo, o que fui aprendendo, o que fui vendo, para dizer a verdade, o que funciona e o que não funciona, e também aprendi outra coisa, é que nesta matéria é preciso ter uma grande humildade, porque não há soluções mágicas. Coisas que funcionam num sítio podem não funcionar no outro. Agora, é preciso congregar vontades para que a imigração seja um jogo de triplo ganho. Ganho para o país de acolhimento, naturalmente, ganho para os imigrantes, óbvio, mas também, sempre que possível, ganho para os próprios países de origem desses imigrantes. Há pouco dizia detectar, as reuniões servem para propor, para aconselhar o governo, detectar problemas. Já houve pelo menos uma, Houve uma uma reunião. reunião, não foi? Em que foi debatido o estado em que está, nomeadamente a IMA. Quais é que foram os seus, não direi conselhos, mas onde é que é preciso atuar rapidamente? A primeira reunião foi muito interessante porque permitiu, à volta da mesa, portanto, em mesa redonda, com ministros e com os representantes de todas estas entidades que eu já referi, que cada um dissesse quais eram, na sua ótica, as prioridades. E, portanto, recolhemos um conjunto vasto de temas que correspondem a diferentes tipos de prioridades, naturalmente correspondendo à inserção que cada entidade tem no processo migratório. Há um ponto completamente consensual, como é evidente, é que a prioridade das prioridades é proceder à regularização daqueles 400 mil, é o que se supõe, 400 mil imigrantes que fizeram a sua manifestação de interesse e que ainda não têm a sua Como é situação que está esse reconhecida. processo? Porque o número já diminuiu desde que este governo está em Sim, funções. há um processo em curso, através de uma task force. Essa task force faz o recenseamento. Eu tenho muita curiosidade em ver os números finais, porque quero ver se são exatamente 400 mil. Há alguns indicadores que são de que até poderiam ser mais, mas há outros indicadores que me dizem que muitas pessoas que pediram este processo de regularização já cá não estão. Emigraram para outros destinos. Cansaram-se? Digamos que isso não é anormal. É muito frequente em certo tipo de imigração, sobretudo a imigração temporária ou a imigração sazonal,
que os imigrantes se desloquem de um país para outro, designadamente no espaço europeu, onde, como sabe, não há fronteiras internas e essa deslocação é bastante facilitada. Está também pendente, eu creio que ainda não está totalmente concluído, o processo legislativo que permitirá resolver um problema criado pelo diploma da extinção das manifestações de interesse, que é aquelas pessoas que já tinham contrato a trabalho há um ano e que já descontavam há um ano, mas que não tinham tomado a iniciativa burocrática ou administrativa de assinalarem o interesse na regularização. E, portanto, agora... Falta a regulamentação. Sim, qual é que o Parlamento aprovou e agora vai ter que ser garantido que essas pessoas não são discriminadas e, portanto, em igualdade de condições materiais, haverá igualdade de acesso ao processo de regularização. E eu sublinho que o processo de regularização é muito importante, porque o primeiro passo para termos uma imigração ordeira, segura e regular, como diz o Pacto das Nações Unidas, é exatamente esse. É que os imigrantes sejam regularizados, tenham o seu estatuto legal reconhecido, para que não fiquem num limbo jurídico, que depois é a oportunidade para todos os abusos, para a sobreexploração e para a mais obnóxida violação dos direitos fundamentais dos imigrantes. Na campanha eleitoral para as europeias, ao lado da candidata do PS, Marta Temido, o senhor admitiu que a transição do CEF para a IMA tinha corrido mal. Portanto, pode-se dizer hoje que a situação, entretanto, melhorou ou está corrigida? A situação está em vias de correção, é um processo que não se faz rapidamente, a virtude dos números de que estamos a falar. O que eu disse, e já agora reitero para esclarecer, foi que quando há um país que abre um processo de maior flexibilidade na regularização, isso tem sempre um efeito de chamada. As redes migrantes funcionam em rede mesmo. E, portanto, há um tantã que diz, olha, Portugal, neste momento, está a aceitar imigrantes. Isso tem um efeito propulsor. As pessoas acorrem para terem uma oportunidade de regularização. E, manifestamente, tendo isto coincidido com a extinção do CEF e com a criação da AIMA e com todo o processo conturbado dessa transição, o Estado não estava em condições de responder a esse afluxo repentino e bastante significativo em termos de números. E daí que se tenha criado essa situação de haver quase 400 mil, ou mais de 400 mil, não sei, veremos no final do processo, que tinham manifestado interesse, mas que não estavam a obter a resposta administrativa correspondente. E, portanto, neste momento, com o trabalho da Task Force, a minha expectativa é de que, tal como foi dito pelo Governo, dentro de um ano, a situação esteja totalmente normalizada. Dentro de um ano, outubro, novembro de 2025? Não, eu penso que é dentro de um ano a partir do momento em que o processo foi iniciado. Sim. O seu partido, o Partido Socialista, discordou da extinção do fim da manifestação de interesse, que vigora desde junho. Neste momento ainda não há, estávamos a falar disso, ainda não há uma regulamentação. Essa regulamentação está neste momento em contrarrelógio, quer dizer, devia ser feita no mais breve trecho possível. Olha, deixe-me começar por lhe dizer o seguinte: a existência de canais regulares de imigração é a forma mais eficaz de lutar contra a imigração clandestina e contra o tráfico de seres humanos. Portanto, é muito importante que os países tenham uma política de imigração que seja proporcionada às suas necessidades, e quando eu digo necessidades, é necessidades do mercado de trabalho, porque grande parte da imigração económica é determinada pelas oportunidades de trabalho. As pessoas vêm para cá para trabalhar, não vêm para viver à custa dos portugueses, ao contrário do que certa demagogia diz. Mas também proporcionada às capacidades de integração na sociedade portuguesa, ou na sociedade de acolhimento em geral, digamos assim. E, portanto, nesse sentido, há várias modalidades possíveis de organizar a imigração regular. O Governo manifestou uma preferência, que é as pessoas pedem um visto de trabalho e têm um contrato de trabalho. Isso é uma das modalidades possíveis. Creio que não é suficiente. Creio que é necessário ser mais ousado para um país com as características do nosso, lá podemos ir. Mais ousado como? Mais ousado no sentido de ser proativo na procura
de imigrantes que são necessários para determinados perfis na sociedade portuguesa. Isto é, quando tem um país com 40% da mão de obra na agricultura e pescas imigrante, 35% de imigrantes são a mão de obra da hotelaria e turismo, que é responsável por 15% do PIB, tem 28% na construção civil. É relativamente evidente que este contingente de imigrantes é necessário para garantir uma coisa muito simples: a economia portuguesa. É tão simples quanto isto. Mas nós podemos vir a continuar a ter necessidade de imigrantes e, portanto, podemos ter uma atitude passiva, quer dizer, bom, aqueles que vierem venham e depois logo veremos. Pedem o visto, têm o contrato de trabalho. Isso é um processo que exige reforço das autoridades consulares. O Governo assumiu o compromisso de reforçar um conjunto Também de só daqui a um consulados. ano. O secretário de Estado vai dizer só daqui a um ano, 2 é que seria possível. Não, Porque para a já nossa foram rede é abertas pequena. vagas para 50 funcionários para consulados. Uma coisa é abrir consulados em sítios onde eles não existem e que manifestamente são sítios importantes. O exemplo de Bangladesh. escola é o Bangladesh ou o Nepal, por exemplo. Outra coisa é ter aqui também em Lisboa uma capacidade de análise dos vistos de trabalho que permita apoiar os consulados da linha da frente, digamos assim. É isso que eu chamo uma atividade proativa. E, aliás, há mais modalidades possíveis. Há países, por exemplo, como a Alemanha, que fazem investimentos nos sistemas de formação profissional dos países de origem, de certos países de origem, e essas pessoas que frequentam esse ensino profissional nos seus próprios países são apetrechadas com os conhecimentos profissionais, mas também, por exemplo, às vezes linguísticos ou de conhecimento da cultura do país de destino. E esse investimento é um investimento que cria uma circularidade dos imigrantes. A Alemanha faz isso, por exemplo, muito bem no Egito. E não é só para egípcios, é também para imigrantes que estão no Egito, mas que têm a pretensão de vir para a Europa. Outro exemplo. Há um conjunto de empresas holandesas que fazem uma prospecção de mercado em certo tipo de nicho de mercado. Por exemplo, especialistas em informação e tecnologia, nas novas tecnologias. Têm um programa de investimento conjunto com o Quénia para identificar um conjunto de quadros em matéria de ciência e tecnologia que permitam prepará-los antes mesmo de partirem para a imigração e quando chegam já trazem não só uma preparação técnica, mas também uma preparação sociocultural. O que está a falar é de imigração qualificada. Não só. Não. Isso nós gostamos de dizer que queremos os Einsteins deste mundo, não é? Perfeito. Eu também gosto muito de que venham para cá os génios que estejam disponíveis e já agora permita-me que lhe diga: o mundo cada vez mais será de concorrência pelas inteligências e pelas qualificações. Mas a intenção do Primeiro-Ministro no Congresso do PSD foi exatamente essa, a de que é preciso trazer imigração qualificada para o país, apostar nisso. Totalmente de acordo. Aliás, permita-me que lhe diga, não há nenhum líder político que não diga isso. Porquê? Porque acham que é mais fácil, entre aspas, vender à opinião pública a vida de imigrantes altamente qualificados. Mas se for aos lares de idosos, se for ao serviço doméstico, se for aos cuidados para crianças, verificará que não é preciso ter nenhum PhD, não é preciso ter nenhum doutoramento para preencher esses postos de trabalho. Portanto, são postos de trabalho de que nós precisamos e de que não são trabalhadores qualificados. Esse é o grande equívoco da narrativa hoje. É de que só precisamos de trabalhadores qualificados. Não é verdade. Precisamos de trabalhadores de todas as categorias de qualificações. Eu não conheço nenhuma lista de espera de portugueses para irem à apanha do fruto vermelho em Odmira. Não conheço. E devo dizer que para apanhar frutos vermelhos em Odmira, que é um trabalho penoso, extenuante, muitas vezes com durações de trabalho muito duras, é necessário que tipo de qualificações? Um mínimo de qualificações. Portanto, sejamos honestos, nós precisamos de imigrantes para preencher diversas lacunas no nosso mercado de trabalho. A seu ver, a imigração tem sempre que estar ligada a um visto de trabalho, porque isto, só para clarificar, porque quando foi o fim das manifestações de interesse, a esquerda, houve uma divisão. A esquerda, os partidos de esquerda em Portugal foram contra o fim da manifestação de interesse e criticaram essa obrigatoriedade do visto, da entrada de imigrantes estar ligada logo ao visto de trabalho. A seu ver, é o caminho que se tem que fazer. Esse caminho é um dos. Mas como lhe acabei de dar exemplos, há outras formas de abordar
a política de admissão e de recrutamento mesmo de imigrantes. Mas esse é um caminho possível, que exige alguns pressupostos. Por exemplo, que o sistema seja ágil na resposta aos pedidos, lei a rede consular, e em segundo lugar exige uma segunda coisa, é que as pessoas que vêm, nós estejamos preparados para identificar as suas qualificações. Outro dia, no Alentejo, descreviam-me a situação de um médico cirurgião que anda a varejar oliveiras para a apanha da azeitona. Isto chama-se desperdício de capital humano. Se nós temos aqui um imigrante que ainda por cima está já regularizado, que é um médico cirurgião, é a nossa obrigação perceber que essa pessoa será mais feliz, mais realizada e que o contributo dela para a economia e para a sociedade portuguesa é melhor emprego como médico cirurgião do que na apanha da azeitona. Agora, há outros métodos possíveis. Eu acho que aí há uma pluralidade de soluções. Eu sei que aqui em Portugal também há algumas associações empresariais que já se estão a mobilizar nesse sentido. E no caso português isso até é particularmente fácil. Porque nós temos uma imigração onde 70% são oriundos dos países de língua oficial portuguesa. Temos relações especiais com esses países. E, portanto, a estratégia, por exemplo, de investir no sistema de formação profissional nesses países, para poder criar um caldo de cultura favorável a uma imigração qualificada aos vários níveis, é uma via muito importante para prosseguir. Nesse discurso todo, onde é que cabe aquela promessa do governo de lançar centros de acolhimento para os imigrantes, quer para Lisboa, quer para o Porto? Centros de acolhimento provisórios para a imigração dita ilegal. Nisso tudo, como é que se encaixa esta intenção do governo? Só lhe posso dar a minha interpretação, eu não falo em nome do governo. A minha interpretação dessa medida que foi anunciada é de que isso corresponde a uma exigência do Pacto Europeu de Asilo e Imigração. O Pacto Europeu de Asilo e Imigração criou um novo procedimento acelerado de triagem à entrada através dos chamados processos de fronteira. Há um regulamento que foi aprovado no Pacto e que terá que ser aplicado agora pelos Estados-membros, que pressupõe que pessoas que chegam à fronteira em situação irregular e que, por exemplo, requerem a proteção internacional, sejam objeto de um alojamento provisório e os seus pedidos sejam analisados prima facie, de uma forma preliminar, digamos assim, num período de 4 semanas. E, portanto, a minha interpretação é de que esses centros são exatamente para responder a este tipo de exigência que vai surgir em virtude da aplicação do Pacto de Imigração e Asilo da União Europeia, que, aliás, permita-me que recorde, só estará em vigor em 2026. E, a seu ver, é a melhor opção? Esta opção é uma opção muito exigente, porque isto vai exigir que os sistemas de asilo e de imigração tenham a capacidade de fazer esta análise preliminar num escasso período de tempo. O risco é que se torne permanente a situação dessas pessoas. Bom, mas aí só nos podemos culpar a nós próprios e só nos podemos queixar de nós próprios. Isto foi aprovado pela União Europeia e agora vai começar a ser aplicado pelos vários Estados-membros. Exige investimento em duas coisas. Infraestrutura, aí tem os centros, mas existe também investimento no pessoal que vai ter que tratar destas questões. Isto é, as pessoas que hoje trabalham nesta área vão ter que ser reforçadas e vão ter que ser também treinadas e formadas para poderem fazer esta análise preliminar num período relativamente curto. E evitar os problemas que tivemos com o CEF. Com certeza, é evidente, os problemas de funcionamento da administração são sempre de evitar. E, nesse sentido, por exemplo, o que está previsto no Pacto Europeu é que essa análise preliminar desemboca para uma autorização de permanência, permitindo assim que o sistema de asilo depois analise a substância do pedido. Portanto, não estamos a falar de uma decisão definitiva nessas 4 semanas. Estamos apenas a falar numa decisão preliminar que abre as portas a uma análise de fundo através do sistema de asilo, que no caso português é do Conselho Português dos Refugiados. Tem defendido que a vigilância da imigração ilegal é menos uma questão de postos de fronteira e mais de autoridade para as condições de trabalho. Pergunto-lhe, acha que a esse nível a ACT tem estado pouco proativa, não tem meios para atuar?
Os números é que acham, não sou eu limito-me a ler os números. Cerca de mais de 60% dos imigrantes que estão em situação irregular num país europeu entraram regularmente. Entraram com um visto turístico. Podiam estar cá 3 meses, só que depois dos 3 meses ficaram. E, portanto, esta situação significa que essas pessoas, mais de 60% desses imigrantes irregulares, não podem ser detectadas no momento da entrada, porque no momento de entrada tinham a sua situação perfeitamente regularizada. O que não diminui a importância dos controlos de fronteiras. Sejamos completamente claros. 40% ainda é muito importante, em primeiro lugar, e em segundo lugar, se não existir uma eficácia efetiva no controle de fronteiras, não só as redes de traficantes e de auxílio à imigração clandestina operariam com muito maior facilidade, mas também, e nós estamos infelizmente a assistir a isso, as vulnerabilidades no controle da fronteira externa da União Europeia põem em risco a liberdade de circulação interna à União Europeia. Há 8 países da União Europeia que já impuseram restrições à liberdade de circulação interna, restabelecendo controles fronteiriços nas fronteiras internas, pondo em causa Schengen. Está a aumentar no número de países que estão a repor fronteiras. É uma tendência. Houve um número significativo durante a pandemia, mas durante a pandemia havia uma forte justificação. Agora é apenas uma decisão política e até lhe digo mais. E como se vai ver, não tem grandes efeitos sobre a questão da imigração. Portanto, estamos a sacrificar a liberdade de circulação dos europeus se não formos suficientemente responsáveis na garantia da integridade do controlo da fronteira externa. Mas vamos à ACT em Portugal. Sim, como é não que fuja essa avalia questão. o trabalho? É assim, todos os países europeus apresentam insuficiências em matéria de capacidade de controlo do mercado de trabalho irregular, da economia É que não paralela. soube falar disso, não soube muito falar Pois disso. não, mas a verdade é que eu percebo, por notícias de jornais, não tenho nenhuma informação privilegiada, que tem havido uma maior insistência da ACT no controlo destas situações, digamos, no último ano. E, portanto, houve vários casos que foram relatados pelos meios de comunicação social de ações de inspeção. E esse ponto é um ponto extremamente importante, porque, como é evidente, os imigrantes irregulares estão sujeitos a violações dos seus direitos fundamentais. Duração de trabalho completamente desproporcionada. Muitas vezes Casos de quase empresários... escravidão. Sim, casos onde lhes retiram mesmo o passaporte. Casos onde não pagam o ordenado. E às vezes até não pagam o ordenado e depois vão fazer denúncias da situação irregular dos imigrantes, o que é verdadeiramente imoral. Mas também isto distorce a concorrência económica. Isto é, se há empresários inescrupulosos que exploram o trabalho clandestino, não pagam a segurança social, não pagam impostos, não pagam até aos próprios trabalhadores como deviam pagar, isso cria-lhes uma vantagem com as empresas que respeitam a lei e que cumprem a lei. Portanto, isto é tarefa da Autoridade de Controlo das Condições de Trabalho. E como é que vê as operações de fiscalização lançadas recentemente em coordenação com o Governo, porque o Governo assumiu na sexta-feira, como aquela que aconteceu no Martim Moniz, com centenas de operacionais e que resultou na detenção de um imigrante ilegal? Em primeiro lugar, essas operações não podem ser vistas apenas na lógica da imigração ilegal. Vamos ver, se eu bem percebo, são ações conjuntas de forças policiais que têm como objetivo identificar situações de criminalidade. Houve um imigrante ilegal, mas houve 694 detenções por outro tipo de atividades criminosas. Eu acho que ninguém pode ser contra ações policiais que visam combater o crime. O que está errado aí é vê-las apenas na ótica da imigração ilegal, porque, felizmente, nós não temos um problema estrutural de imigração ilegal. Uma vez resolvido o problema da regularização dos 400 mil, sim, aí estaremos em condições de avaliar qual é a real dimensão da imigração ilegal em Portugal. Mas como é que viu o facto de ser o Governo a promover, até do ponto de vista comunicacional, e foi na sequência de uma promessa também no Congresso, do PSD, estas operações policiais? É uma novidade, pela primeira vez temos o Governo, no fundo, quase a traçar as prioridades de certas atividades operacionais. Vou-lhe dar uma resposta relativamente hiperbólica. É assim,
Um governo de centro-direita tem que também se preocupar com a imagem que tem quando está acossado por um partido de extrema-direita populista que faz das questões de segurança, não é das questões da imigração apenas, é das questões da segurança em geral, uma arma de arremesso e um instrumento de ação política. Portanto, nesse contexto, o facto do governo ter vindo mais à linha da frente para assumir tem um objetivo político. Agora, vou-lhe dizer uma coisa: ações policiais conjuntas contra a criminalidade não surgiram em Portugal pela primeira vez desta vez, elas existiram sempre, com maior ou menor intensidade. Isto não é uma novidade, mesmo em governos de esquerda. Só que foi anunciada. Sim, mas lá está, aí estamos a entrar no terreno do debate político. Dir-me-á, um governo de esquerda seria mais discreto? Provavelmente. Sim, chega exatamente ao ponto que eu gostava de lhe perguntar, que é, no Partido Socialista, a Associação de Imigrantes com Criminalidade tem sido discutida até nas últimas semanas, à boleia até de um artigo co-assinado por António Costa no Jornal Público e também de declarações polémicas do autarca de Loures. É um tipo de discurso este e de ligação que era inevitável chegar também aos partidos de esquerda. Em primeiro lugar, as declarações do Presidente da Câmara de Loures não têm nada a ver com a imigração. Tem a ver com uma questão de ordem pública. Mas foram ligadas, exato, mas foram ligadas a questões de imigração e de segurança. Mas nós temos que separar as coisas, porque a ideia de que a imigração é fonte de criminalidade, olha, recomendo-lhe a leitura diária do Correio da Manhã. Se aquela longa lista de crimes que vem no Correio da Manhã é praticada por imigrantes, não, é evidente que não. Se fossem apenas os crimes praticados por imigrantes, que também os há, como é óbvio, que viessem no Correio da Manhã, o Correio da Manhã tinha que preencher aquelas páginas de outra maneira. Aqueles crimes, aquela longa lista de crimes, é praticada por portugueses. E, portanto, não vale a pena tentar construir uma narrativa, como o Trump que construiu agora nos Estados Unidos. Porque mesmo nos Estados Unidos os números mostram, primeiro, que a criminalidade violenta desceu. Segundo, que o crime, petty crime, o crime de pequena dimensão, também desceu. Aqui em Portugal, as estatísticas da criminalidade são equivalentes. Acresce que, da minha experiência, o que eu vejo é que os imigrantes são os primeiros interessados em não transgredir com a ordem pública, porque têm consciência da vulnerabilidade da sua própria situação na sociedade de acolhimento. Não vou dizer que os imigrantes se portam melhor que os outros, mas vou dizer que a questão da segurança e de não infringir regras é um elemento importante no quadro mental de um imigrante para garantir que a sua situação não é posta em causa num país de destino. Portanto, eu sou completamente avesso à ideia de que há uma ligação entre imigração e criminalidade. Agora, eu sou completamente objetivo. Acho que temos que ter uma discussão racional sobre a imigração. É verdade que a imigração, sobretudo em virtude do facto de ter havido um crescimento muito rápido e num curto espaço de tempo, pode ser uma fonte de intranquilidade nas comunidades. E isso tem que ser seguido de perto. Isso é uma questão a que não se pode desvalorizar. Mas é muitas vezes uma questão de percepção da própria sociedade. Mas o drama na política de imigração, vou-lhe contar um segredo, é de que as percepções e as realidades muitas vezes estão muito afastadas. Mas nós não podemos ligar só às realidades. Também temos que incorporar nas nossas ações as percepções. Porque se nós nos ativermos apenas à realidade e ignorarmos as percepções, estamos a criar novas realidades com essa atitude. E, portanto, nós não podemos rotular como racistas e xenófobos todos aqueles que se sentem desconfortáveis perante os fluxos migratórios, porque num país como o nosso, mas na generalidade dos países de destino, conviver com a diversidade é um exercício às vezes difícil. Aprender que a nossa sociedade se está a transformar é uma aceitação difícil para muitas pessoas que estavam habituadas à sua zona de conforto e que de repente se veem confrontadas com novas dinâmicas sociais, culturais, novos grupos étnicos, até novos grupos religiosos. Isso significa que nós temos que ter uma estratégia de integração dos imigrantes na sociedade portuguesa e que a resultante dessa estratégia de imigração tenha que ser o reforço da coesão da sociedade.
Não é um dado adquirido à partida. Exige um esforço permanente. E exige, sobretudo, que nos dediquemos aos sítios onde essa questão se joga mais permanentemente. Eu dou-lhe 3. Em primeiro lugar, os locais de residência. Papel essencial das autarquias locais. Questão complexa ligada a isto, a crise da habitação. Tem aqui um primeiro grupo de questões sensível em matéria de coesão social. Segundo nível, o local de trabalho. Bom, eles vêm para trabalhar. A maneira como eles são tratados e a maneira como eles compreendem a sua função social enquanto trabalhadores é crucial para o sucesso da imigração. Terceiro elemento, as escolas. As escolas, o ensino. Sobretudo para aqueles que vêm em família e que trazem crianças. É imprescindível a aprendizagem da língua e a integração no sistema escolar. Qual é a moral da história? Eu digo-lhe, a integração é um processo micro. Não são as grandes questões que estão aqui em causa. Aqui o que está em causa é o local de residência e o convívio com os vizinhos. É o local de trabalho e a integração nas equipas de trabalhadores. É a escola e os alunos serem socializados, porque as crianças escolarizadas e socializadas têm um papel indutor da integração dos próprios pais. Deixe-me só voltar um pouco ao que disse sobre compreender aquele discurso do governo, de um governo de direita sobre as questões de segurança. Eu não lhe chamei de direita, chamei-lhe de centro-direita. Centro-direita, exatamente. Corrige. Centro-direita. Isto em Portugal hoje está tudo tão sensível que eu tenho que ter um enorme cuidado com as palavras. Não, mas o que eu queria perguntar era, é que isso está a ser muito batido agora na sociedade. Portanto, até onde é que um governo pode ir no fundo, se vai ou não a reboque do Chega e até onde deve ir de uma forma responsável? Ou quando está a fazer, quando se está a tornar refém de partidos como o Chega? Onde é que está o limite para si? Olha, eu devo-lhe dizer, eu vou ser muito bruto na resposta que lhe vou dar. O governo europeu, que tem uma política de imigração mais semelhante àquela política de imigração defendida pela extrema-direita populista, é um governo social-democrata. Dinamarca. Exato. Portanto, esta questão, vamos pôr lá agora os rótulos de fora, ok? O que interessa é saber qual é a substância da política e qual é a narrativa para que essa política seja apoiada. E porquê que partidos, lá está, partidos então socialistas são permeáveis a isso? É porquê? Para conquistar mais votos? Sim, estão convencidos de que copiando são premiados. E cá em Portugal acha que não vai acontecer o mesmo? Eu espero que não. Aliás, o meu contributo para este governo é exatamente nesse sentido, para quem queira compreendê-lo. E está descansado? Há sempre quem não queira compreender. Do lado do PSD e do lado do atual PS? Eu acho que na sociedade portuguesa, tanto do ponto de vista do conjunto dos cidadãos como dos setores económicos, e isso é novo aqui em Portugal, há o reconhecimento público da necessidade que um país como o nosso tem de imigrantes. Nós somos um país em envelhecimento acelerado. Os dados vieram publicados ainda esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística. A idade média dos homens é 49 anos, a idade média, perdão, das mulheres é 49 anos, dos homens é 45, a idade média do conjunto da população portuguesa é de 47 anos. Somos um país em curso de envelhecimento. Somos um país com uma baixíssima taxa de fertilidade, 1,3, subiu este ano para 1,4 em relação a 2023, mas sabe porquê? Porque cerca de 29% dos novos nascimentos foram de mães estrangeiras, na sua esmagadora maioria, portanto, imigrantes. Portanto, tínhamos consciência de qual é a nossa realidade social. E o que aqui há 10 anos não havia eram os empresários a reconhecerem isto publicamente. Reconheciam-no em privado. Mas quando se tratava de vir a público, era, como se diz em italiano, sottovoce. Era muito baixinho. Neste momento, eu acho que há um reconhecimento por parte de um conjunto de atores da sociedade de que nós temos que ter uma imigração regular. Sim, regular, claro, mas temos que ter imigrantes. E nesse contexto, o que me choca é que, num país com a nossa tradição, que tivemos décadas de emigração, agora é mesmo com um E,
nós tenhamos, de facto, forças políticas que possam fazer dos imigrantes o bode expiatório de um conjunto de problemas sociais que nem derivam da imigração, nem, aliás, são resolúveis apenas através da imigração. O envelhecimento da sociedade portuguesa, a falta de nascimentos, não é mitigado pela imigração. A imigração pode transitoriamente suavizar o impacto. O público, aliás, tem publicado várias notícias sobre essa matéria. A contribuição dos imigrantes para a Segurança Social no ano passado foi de 2,6 mil milhões de euros. E receberam da Segurança Social 370 milhões de benefícios. Isto se fosse uma empresa, era uma empresa altamente lucrativa. Ok? Portanto, nesse sentido, o que os imigrantes estão a fazer é contribuir para a Segurança Social para pagar as nossas pensões. Agora, não tenhamos ilusões. Os imigrantes também envelhecem. Se calhar, uma surpresa para muita gente. Um dia os imigrantes, se contribuem, também terão direito a receber pensões através do sistema de segurança social português. Portanto, o nosso problema é um problema de falta de natalidade e as políticas de natalidade não produzem resultados a menos de 20 a 30 anos. Portanto, os imigrantes não substituem uma política de incentivo à natalidade que tem que ter a expressão na sociedade portuguesa. Vamos avançar para a política internacional e como é que vê o escalar do conflito Rússia-Ucrânia? Também diz que, como já algumas pessoas dizem, que estamos perante uma terceira guerra mundial. Pois, há as chamadas self-fulfilling prophecies, pessoas que fazem profecias e depois elas correm o risco mesmo de se realizar. Portanto, eu recuso-me a entrar nesse caminho. Agora, como é evidente, como qualquer pessoa responsável, acho eu que sou, enfim, até prova em contrário, eu estou muito preocupado. Como é óbvio, esta escalada não augura nada de E bom. nesta semana, especialmente. Com a decisão da utilização, ainda que limitada, e vamos ver quais são os limites, dos mísseis americanos de longo alcance que foram entregues À Ucrânia. à Ucrânia. Ou seja, eu acho que nós estamos numa situação muito delicada porque, do ponto de vista dos princípios, não é possível deixar de reconhecer que o momento para o diálogo e para a paz tem que ser determinado pela Ucrânia. Porque são eles que estão a morrer no campo de batalha em defesa do seu território. E, portanto, não vale a pena estar a pensar que isso se impõe de fora. Não. Tem que haver uma vontade política na Ucrânia para estabelecer as bases de uma possível negociação com a Federação Russa. Os termos dessa negociação vão ser muito difíceis. Não tenhamos sobre isso a menor ilusão, porque do outro lado está uma potência expansionista que vê a anexação dos territórios do Donbass como integrando o próprio território nacional, na medida em que foi alterada até a Constituição para incluir os oblasts que estão ocupados e até, para lhe dizer a verdade, 2 ou 3 que ainda não estão ocupados pelos russos, mas que os russos decidiram integrar no seu próprio território nacional. E, portanto, esse diálogo há de se estabelecer um dia quando os ucranianos considerarem que estão em condições de o poderem travar. Porque eu não estou convencido, nunca estive, aliás, de que neste conflito pudesse haver uma vitória militar no terreno das armas, de um lado ou do outro. E nesta semana, a escolha de usar essas armas tornou um bocadinho mais difícil e mais longe esse passo das negociações. Depende. Bom, depende da evolução do próprio conflito no terreno. Nós isso não podemos antecipar. O que nós sabemos são 2 coisas. É que há uma situação de uma incursão ucraniana em território russo que ainda não foi resolvida. E pela primeira vez na história houve um país com arsenal nuclear que viu uma parte do seu território invadido. É uma parte pequena, sim. É uma parte pequena, mas apesar de tudo, é uma parte do território nacional russo que foi invadido por um país estrangeiro. Em segundo lugar, nós estamos confrontados com uma situação onde, manifestamente, a Ucrânia está em situação muito difícil e crítica na frente de combate no Donbass. E, portanto, aí há uma investida russa que tem progredido, mas também tem progredido muito lentamente, revelando, aliás, as dificuldades dessa progressão e, sobretudo, o número elevado De baixas. de baixas que poucos quilómetros de terra custam ao exército russo. Estes 2 fatores são fatores que influenciam
aquilo que é o estado de espírito das partes para chegar a uma negociação. Mas a autorização para o uso dos mísseis de longo alcance, ao mesmo tempo, não parece ser aquilo que a Rússia queria que o Ocidente, mais tarde ou mais cedo, viesse a fazer? Se quiser ver as coisas na perspectiva de sustentar aquilo que é a narrativa russa, que começou por uma operação especial, uma operação militar especial, para salvaguardar os russófonos existentes na Hungria, que pretensamente estariam a ser objeto de opressão por parte do regime de Kiev. E que depois evoluiu para uma outra narrativa mais ampla, dizendo, bom, o apoio do Ocidente à Ucrânia é uma agressão à Federação Russa. Se quiser fazer este percurso, a resposta à sua pergunta é sim. Mas, obviamente, não há um conflito direto, neste momento, entre os países da NATO e a Rússia. A seu ver, era inevitável que o Ocidente desse esta autorização ou preferia que isso não tivesse acontecido? Repare, o que dizem é que é tardia, digamos assim. Nós sabemos que no dia 20 de janeiro, não é? Haverá um novo inquilino na Casa Branca. E nós não sabemos, por muito que ele tenha falado da Ucrânia durante a campanha eleitoral, nós verdadeiramente não sabemos o que é que o novo inquilino da Casa Branca fará, porque Trump é diferente do Trump 2, é diferente do Trump 1, mas também tem algumas continuidades. A maior continuidade de todas é ser Trump. É ser um personagem errático. Isso dá asa a uma... há a possibilidade de uma visão apocalíptica do que vem aí. Já lhe disse, não vai conseguir arrancar uma frase de Armagedão. Não. Eu recuso-me a admitir que nós estejamos todos envolvidos num túnel de suicídio coletivo. Sim. E o facto de o exército norte-coreano ter entrado em cena significa o quê? Olha, aí está uma coisa que me surpreendeu. Muito mesmo. E não sei se alguém o poderia ter previsto por antecipação. Nós não sabemos quais são as contrapartidas que a Rússia deu à Coreia do Norte para esse envolvimento. A necessidade de recorrer a tropas da Coreia do Norte também é interessante sob o ponto de vista do que é a capacidade de recrutamento da Federação Russa dentro do seu próprio território. Porque estamos nos 1000 dias, não é? O grosso do recrutamento da conscrição russa para combater na Ucrânia não tem vindo das regiões da Rússia, propriamente dito. Tem vindo da antiga, enfim, daquilo que era a Rússia no sentido estrito do termo. Tem vindo, por exemplo, da Ásia Oriental e de algumas zonas da Ásia Central da Rússia, da Federação Russa. Mas Moscou e São Petersburgo não são ainda as zonas de recrutamento preferenciais. E isto significa muito também sobre o que são os próprios limites de Putin dentro da própria sociedade russa. E, portanto, este facto de virem 11 mil norte-coreanos não é porque sejam especialmente preparados ou treinados para combater na Ucrânia, seguramente, é, digamos assim, para suster as dificuldades de recrutamento que a própria Federação Russa tem no seu seio. Vamos mudar mais uma vez de tema. Como socialista, acha que a liderança de Pedro Nuno Santos tem trazido algo de radicalmente novo? Não, eu não vou meter-me na vida política interna. Não sou um agente da vida política interna. Mas há pouco, quando falávamos da Dinamarca, ficámos com essa dúvida, porque, no fundo, há uma contaminação da política dos partidos em toda a Europa. Acha que estamos também perante algum tipo de contaminação em Portugal relativamente à extrema-direita? Contaminação, pode haver contaminação positiva e contaminação negativa, depende dos temas. Há um problema estrutural na União Europeia, neste momento não vale a pena ignorá-lo, que é o ascendente da extrema-direita populista. E isso corresponde a um problema muito sério das nossas sociedades que tem a ver com a intranquilidade e a ansiedade e a insegurança sobre o futuro. Repare que nos últimos 30 anos, eu tenho já dado esta explicação pública que para mim é muito importante, a parte do rendimento do trabalho no rendimento nacional tem vindo constantemente a declinar. Neste momento, o rendimento do trabalho, segundo a Organização Internacional do Trabalho, corresponde apenas a 40% do rendimento nacional.
Isto revela que há um conjunto de setores sociais que têm visto as suas expectativas de vida, se não em declínio, pelo menos estagnadas. E a percepção que existia na minha geração e que existiu na Europa desde os anos 60 do século passado é de que todas as novas gerações viveriam melhor do que as anteriores. Esse elevador social tem deixado de funcionar. Isso gera instabilidade e agrava as desigualdades. Agrava as desigualdades. E, portanto, a única forma de responder ao crescimento do populismo, que cavalga essas desigualdades, mas que não tem, aliás, nenhuma proposta consistente para as resolver, é que os partidos do mainstream, os partidos históricos da União Europeia, os partidos de centro-direita e de centro-esquerda, sociais-democratas e socialistas, os partidos democratas cristãos, liberais, conservadores, encontrem respostas para estes sentimentos populares. E é isso que impedirá qualquer tipo de contaminação. Como combater as desigualdades numa conjuntura onde muitos dos mecanismos que nós usávamos para combater essas desigualdades já não são operacionais. Exemplo, o imposto individual progressivo. O imposto progressivo permitia que pagassem mais aqueles que ganham mais para suster e apoiar os que ganham menos. Simplesmente hoje, com a redução do volume do rendimento do trabalho, o que nós estamos a fazer, como eu costumo dizer também, é tirar a remediados para dar a pobres. Mas isso não resolve o problema das desigualdades sociais. Isso não cria expectativas de vida para o futuro. Acresce a isto que a revolução tecnológica gera uma enorme intranquilidade. Nós todos nos interrogamos sobre os nossos postos de trabalho a nós mesmos, com a evolução da inteligência artificial. Conhece os relatórios sobre essa matéria. Portanto, há aqui uma intranquilidade social que é propícia a que os partidos populistas façam um discurso que tem uma grande vantagem, tem mensagens muito simples, mensagens muito diretas e não apresenta nenhuma sofisticação sobre as soluções porque eles não têm soluções. Mas como é que os partidos ditos tradicionais, quer de centro-direita, quer sociais-democratas barra socialistas, podem responder a esses problemas sem ceder, em parte, a um certo discurso populista? Não, isso aí acho que é uma questão fundamental para a sobrevivência da democracia liberal, para democracias abertas e sociedades onde impera a coesão social e a tolerância. Vamos ver. Porque um discurso simples para um partido de centro-direita e para um partido socialista também é muito sedutor, imagino. Se considerarmos que um discurso resolve um problema, a resposta é sim. Pode ser sedutor e até alguns partidos, mesmo de centro-direita, que têm já, mais os de centro-direita que os de centro-esquerda, têm sido, entre aspas, colonizados por esse discurso simplista. Mas a verdade é que um discurso não resolve um problema. O que é preciso é que haver soluções que são aplicadas às pessoas. E há mecanismos para isso, aqui a chamada pré-distribuição. Isto é, o acesso ao ensino, o acesso à saúde, o acesso à proteção social. Isso são instrumentos de compensação daqueles que estão mais vulneráveis e mais desvalidos. Há áreas precisamente em Portugal que foram como que, enfim, postas um pouco de lado ou sem incentivos que respondessem de facto às pessoas. Bom, em primeiro lugar, se pusermos as coisas no tempo longo, no ensino, na proteção social e na saúde, nós fizemos progressos extraordinários desde o 25 de Abril até hoje. O que está hoje em causa é como é que nós sustentamos o alargamento desse acesso a uma população que está a mudar de matriz. Nós estamos a envelhecer rapidamente, portanto, o peso e a pressão sobre os serviços de saúde em todos os países desenvolvidos é muito maior. O facto da esperança média de vida ter sido prolongada é muito positivo. Mas, obviamente, isso exige... Outro dia falava com um médico que me explicava que a necessidade de termos atenção à saúde mental e às doenças degenerativas hoje é muito maior do que há 20 anos atrás. Porque como nós vivemos até mais tarde, aquelas pessoas poucas que eram atingidas por estas situações limite, hoje são muito mais.
porque felizmente vivemos até mais tarde. Mas isso significa que toda a resposta de apoio de saúde tem que incorporar este tipo de situações novas, que são, aliás, dispendiosas do ponto de vista da inovação, do ponto de vista da investigação e do ponto de vista dos equipamentos. E acha que pode haver, ou corremos o risco em Portugal de haver um paralelismo com aquilo que Bernie Sanders, por exemplo, disse sobre o Partido Democrata? Que a derrota do Partido Democrata tinha a ver com o facto do partido se ter afastado cada vez mais da classe trabalhadora. Numa altura em que temos um governo de centro-direita e que as sondagens continuam a dar a direita toda à frente, acha que esse é motivo de preocupação e de reflexão para o campo socialista em Portugal? É um motivo de reflexão para todos os democratas, em meu entender. Agora, quando diz toda a direita, há direita e direita. Eu faço uma grande distinção entre as direitas. Não, portanto, eu acho que é um pouco enganador dizer toda a direita. Não, porque até este momento, e aliás este governo assumiu esse compromisso, não tem havido nenhuma convergência entre o centro-direita e a direita. A referir-me aos votos expressos, no sentido em que há mais a representação no Parlamento, é à direita. Sim, mas os dois partidos fundadores, enfim, o CDS está um pouco à boleia, digamos assim, hoje, mas os dois partidos fundadores do nosso Estado de Direito, o PS e o PSD, tiveram 2/3 dos deputados, e juntos tiveram 60 e poucos % dos votos, o que não é, aliás, muito diferente do passado. O que é diferente é um certo definhamento à esquerda e a emergência de um partido à extrema-direita. Mas os partidos da zona central do espectro político mantiveram ainda nestas últimas eleições uma representatividade muito em linha com a do passado. Sim, é verdade que nos anos 80 tinham 80%, hoje têm 60%. Cada vez menos. Sim, mas também já tiveram em riscos de ter menos. O que é que espera dos Estados Gerais do PS? Primeiro, vai participar? Pode participar, dadas as suas funções? Eu não estou informado, enfim, as minhas funções não me impedem do exercício de nenhum direito de cidadania, não limito em nada a minha liberdade, como se viu por esta entrevista. Eu digo o que penso, não falo em nome de ninguém, não falo em nome do Conselho Nacional das Migrações e Asilo. E o que é que espera dos Estados Gerais? As decisões do Governo, mas também digo com igual liberdade o que é que eu acho que devia ser feito e ainda não está feito, para ser totalmente claro. Agora, eu não estou ao corrente de quais são os planos para os Estados Gerais, aliás, eles só serão, penso eu, anunciados no início do ano que vem. Mas conviveu de perto com essa realidade de Estados Gerais. Vou-lhe confessar uma coisa que se calhar não devia, politicamente incorreta. A mim causou-me um pouco estranheza a repescagem do termo. Teria preferido uma outra escolha. Porquê? Porque Estados Gerais houve só uns. Os do engenheiro António Guterres e mais nenhum, se quiser. Isto é, Estados Gerais têm uma identidade suficientemente forte para que a ideia de repescar o nome não me agradou. Pronto, aqui tem uma declaração sobre política nacional que eu não queria fazer, mas pronto, já fiz. Acho que era possível chamar-lhe outra coisa que não fosse apenas de copiar aquilo que nós fizemos em 1995 com o engenheiro Guterres. E a tendência pode ser essa, um copiar de... Isso não sei. Os tempos são outros e, portanto, isso significa que acha muito pouco ambiciosa esta liderança do PS. Não vale a pena tentar, porque eu sou de uma teimosia verdadeiramente irritante. O outro era de um otimismo irritante, não era? Olha, eu sou de uma teimosia irritante. Diga-me uma coisa, no estado em que estamos, coloca de parte eleições legislativas, e sobre isto pode aventurar-se a responder. No ponto em que estamos, com um orçamento que há a promessa de ser viabilizado, se coloca de parte, a breve trecho, eleições legislativas antecipadas, se esse cenário, pelo menos por agora, fica adiado. A minha convicção é que sim. Isto é, há compromissos de que este orçamento será viabilizado.
E, portanto, parto do princípio, enfim, agora há uma série de elementos, mas isso faz parte da vida, até dá algum picante, senão isto não tinha piada nenhuma. Há Que o algum... PS não terá achado graça. Mas isso faz parte. Mas também há um aumento das pensões para compensar. Não vale a pena entrarmos muito nos pormenores, porque isto faz parte do jogo político. E o jogo político é positivo, porque significa que temos as sociedades abertas, com escrutínio público sobre o que os atores políticos fazem. Estou convencido que este orçamento será aprovado e que, portanto, na ordem natural das coisas, não haverá eleições legislativas antecipadas. Aliás, na minha leitura, e esse é uma das poucas coisas que eu lhe vou dizer sobre política nacional. Eu acho que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em 2021, e digo à vontade porque foi a favor do Dr. António Costa, criou um precedente que causou alguma estranheza, que é anunciar por antecipação de que se o orçamento não for aprovado, há dissolução da Assembleia da República. Em meu entender, isso não está em linha com o que é a função presidencial no nosso sistema político. Se um governo apresenta um orçamento e o vê chumbado, a primeira coisa que tem que fazer é fazer outro e negociar outro. Pode não o querer fazer, tem toda a legitimidade, mas tem a obrigação de o tentar. E só no caso de todo em todo de ser inviável uma aprovação orçamental, é que o Governo deve tomar a iniciativa de dizer ao Presidente da República: não sou capaz. E, portanto, só tenho dois caminhos. Ou governem do décimos, ou então vamos perguntar ao povo o que é que o povo quer. Eu acho que isto é que é a lógica do sistema constitucional português. De alguma forma, o professor Marcelo antecipou etapas. Aliás, não é de espantar, porque ele é uma pessoa bastante acelerada, não é? E antecipou etapas e criou este precedente, que é de, na nossa mente, pensarmos que a inviabilização de um orçamento só pode conduzir a eleições antecipadas. Coisa que não disse agora, em 2000. Não disse uma vez, deu a entender outra, enfim. não vou querer meter-me nisso. Só quero dizer que a lógica das coisas é de que se o orçamento para 2026 não for aprovado no final do próximo ano, de 2025, também aí não há nenhuma inevitabilidade histórica de eleições na minha interpretação da Constituição. Na minha. Mas se esse for o caminho, preenchidas as etapas que tornem clara a responsabilidade dos atores, designadamente do Parlamento e do Governo, se essas etapas forem preenchidas, nós só podemos ter eleições depois da eleição do novo Presidente da República, o que só pode ocorrer após 11 de março de 2026. Das suas declarações, posso deduzir que até acha que a legislatura até pode ir, pelo menos, praticamente até ao fim. Oh, minha cara amiga, isto é Portugal. Tudo pode acontecer. Por fim, eu gostava de saber se quer ajudar a desfazer um tabu que o senhor tem criado sobre presidenciais, porque em agosto disse, julgo que na NAU, que ainda falta muito tempo às presidenciais. Temos muito tempo pela frente. Agora, há 15 dias, disse na RTP que ainda não era o tempo e, portanto, com estas declarações, o senhor está sempre a alimentar o tabu ou estamos a ser injustos? Sinceramente, eu acho que na sociedade portuguesa não tem estatuto para criar tabus. Mas queria. Não na minha perspectiva. A resposta é muito clara. Eu acho que há um tempo para todas as coisas e que há que respeitar os tempos. Até este momento, que eu saiba, não há nenhum candidato à presidência da República. Há uma personalidade que também está a fazer uma espécie de tabu, o Almirante Gouveia e Mel, não é? Bom, não sei. Toda a gente fala do Almirante Gouveia e Mel, toda a gente fala do Dr. Marcos Mendes. Ainda não vi nenhum saltar. Quando é que é a altura, então, para isso? Eu acho que o ano que vem permite com tranquilidade. Porque a questão é a conjugação de dois fatores. Um é a vontade do candidato, isso é evidente e incontornável, é um cargo único pessoal. Mas o segundo é também a leitura do que é que o país pode desejar no exercício da função presidencial. E isso, a meu entender, veremos mais claro no ano que vem. E porquê que não mata o assunto desde já? É porque há uma intenção de ponderar mais tarde. Ouça, não há aqui ninguém que possa cantar a moral a quem quer que seja. Nós já vimos de tudo. Já vimos candidaturas negadas nem que Cristo viesse à Terra e não constando que Cristo tenha vindo.
depois foi candidato. Não vale a pena. Pô, Não há aqui tem nenhum tabu. receio de ter... Eu estou a dizer apenas uma coisa temporal que me parece fazer sentido. Não é apenas para mim. Esse ponto eu se calhar não sou capaz de explicar. Mas como não há ainda nenhum candidato no terreno, acho que todos partilham a minha interpretação, ainda que podem ter outros motivos. Eu acho que é prematuro estar a tratar desse assunto. E tem sofrido algum tipo de pressão, até do seu próprio partido, ou não, Não. para avançar? Não. Está terminado este Hora da Verdade. Tivemos como convidado António Vitorino, presidente do novo Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, mas também já foi diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, comissário europeu, ministro da Defesa e várias coisas no nosso país, a quem agradecemos muito ter aceitado o convite para aqui estar. Tivemos a gravação áudio deste programa de Beatriz Garcia e a gravação vídeo de Ricardo Fortunato, e a nossa intenção é regressar na próxima semana.